Ponta de Lança FC, futebol e arte. Fala pessoal, tudo bem por aí? Aqui vai mais uma edição do Ponta de Lança FC, um podcast, você já sabe, fala sobre futebol, outros esportes e cultura em geral. Bom, hoje a gente vai conversar com dois ex-boleiros, mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês acionarem o sininho para receber as nossas notificações e os nossos vídeos, os cortes de vídeos. Dê o seu like também, o famoso gostei, e se inscreva no canal. Nós vamos conversar com dois ex-boleiros. Um é o Pita, que jogou no Corinthians, na Portuguesa e fez muito sucesso no esporte do Recife. O outro é o Mário Lúcio Aranha. O Aranha, logicamente, é o apelido, é o ex-goleiro Aranha, que depois que parou, que pendurou as chuteiras, virou um ativista e também escritor. Agora, a gente teve alguns problemas ao longo da gravação, porque o Aranha estava na estrada, houve um acidente, ele se atrasou e entrou no meio do papo, tá certo? Então vamos começar. A gente começa pelo Pita. Tudo bem, Pita? Tudo bem, velho, tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Vamos indo. Então, beleza. É, bom, o vamos indo pode ser entendido de duas maneiras, né? Eu te explico, vamos indo. É, Quando me perguntam se está bem, eu é, digo que está. E se não estiver, eu minto. Então o vamos indo é verdade. Aliás, tem gente que quando você pergunta, né, se está tudo bem, começa a explicar, né? Um monte de é, coisa. Tá aí bom, começa, não dá tudo certo. certo. É. Ô, Pita, deixa eu te. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que, bom, eu vi você jogar no Corinthians. Agora, você passou também pela Portuguesa. Eu não lembro de você no Botafogo do Rio de Janeiro, mas me conta um pouco da sua trajetória profissional, porque eu acho que você ficou marcado com Corinthians e Portuguesa. Será? Eu tô falando bobagem. Não, portuguesa mais ou menos, eu acho que o esporte, porque do Corinthians eu fui para o Ah, esporte, tá. tá? E do Sport Recife eu vim para a Portuguesa. E da Portuguesa eu fui emprestado ao Botafogo, né? E na quinta, sexta partida, eu contra o Vasco, eu numa jogada com o Rosemiro, meu amigo Rosemiro, Lateral. eu, eu acabei caindo e fraturei a clavícula. Aí fiquei um tempão parado, venceu o meu empréstimo. Eram outros tempos, É. e aí eles perderam a eleição, o pessoal que estava perdeu a eleição, e aí tudo que é de um tá certo, o outro tá errado, e aí eu voltei para a Portuguesa, né? Isso em 82 para 83. Ainda era o velho OTD, não? Oswaldo Teixeira Duarte, presidente da Lusa? Ou não? Já não era. Não, era o Manuel Gregório, Ah, que o veio dono, depois. né, os donos de cinema lá, tal. E é legal, porque eu adoro cinema, né, cara? E tenho até umas passagens, vou ver se eu recupero umas fitas que É. eu tenho. Tinha um jornalista muito interessante, o Zé Carlos, não lembro Hum. sobre. Fazia um programa na TV Gazeta, você Não era o lembra? Conte, Zé Carlos Conte? O meio Pode, calvo? por muitos anos, né? Ele pode É. ser. Ele pegava os jogadores assim e fazia todo um programa, toda uma entrevista com aquilo que o jogador gostava, por exemplo, entendeu? Eu falei sobre cinema, puta, Ah, uns fora do 15 minutos ou futebol. mais, fora do futebol. Lembro também que o Taborda falou sobre o Pablo Neruda, o Taborda Nossa, era gostava uruguaio, do né? Neruda, e ele estava na Portuguesa na época, do Corinthians, ele foi emprestado para a Portuguesa, e o Zé Carlos fez uma entrevista com ele sobre o Pablo Neruda, que eu achei muito interessante, porque no futebol não tem só aquela história vão ver, está tudo bem, graças a Deus. Isso tudo, eu que era até um preconceituoso com isso, porque a minha formação acadêmica era comunicação, foi, né, comunicação, sou jornalista formado, né? E, e, e- e vejo até com tristeza todos esses jogadores falando porcaria na televisão aí, né? Por- mas aí é outra coisa, né? É editoria, é É, grana, são é escolhas grana. também, é. Interessa a grana, né?
Mas, assim, eu achava interessante, porque o jogador não era um cabeça de bagre, né? Eu era um preconceituoso com jogador de futebol. Fui adorar a minha profissão, mesmo quando fui para Recife, Olha naquela só. terra, naquela terra iluminada, super politizada, cultura que É sai isso que eu ia falar. pela Cinema e música, principalmente. é música. Música era o pessoal dizia que eu ia para Olinda. Nas folgas eu subia Olinda com um violão aqui assim na coisa e descia às 4 horas da manhã arrastando a ladeira Que abaixo, sabe? maravilha. Então, assim, era puta, muito, muito interessante. As relações humanas eram muito, muito interessantes. Agora, ô Pita, você está falando uma coisa que quem não sabe, quem não conhece, quem não viveu, quem é mais jovem, fica imaginando assim, ué, mas como era diferente? Não, você era diferente, porque você e outros poucos, porque naquela época já, os repórteres, eu era repórter na época, mas eu cobria futebol e também os outros esportes. Então, eu não era um cara só de futebol, mas eu estava naquela equipe do Osmar, com o Fausto Silva, Juarez Soares, você lembra desses caras todos? E eu lembro que a gente já reclamava que o jogador de futebol dava sempre as mesmas respostas, tal. E tinha alguns jogadores que a gente gostava de entrevistar porque eles davam respostas diferentes. Você era um desses, e o Vladimir era outro. Depois, claro, o Magrão que está ali atrás também era outro que falava um monte de coisa, tal. E vários outros jogadores, né, que saíam vamos dizer, desse ramerrão. Você acha que isso é uma questão de tempo, quer dizer, um tempo diferente ou não? É difícil dizer, porque enquanto você falava aqui, eu estava É, olhando para trás, tal. O Fausto, por exemplo, era o setorista, né? exatamente. E lembro quando ele comprou um carrinho, aquele Dojinho que veio É o Dodge dramático, né? Polar? O hidramático, ele comprou, fez questão de me mostrar que era um carro bacana, assim, assim, assado. E depois ele me apresentou ao Zé Antônio Garcia, que é autor do diretor Ah, lógico, Luiz Antônio. Zé Zé Antônio. Antônio, Zé Antônio. Zé Antônio Garcia e o outro Exatamente. diretor era o Ícaro Ícaro. Martins. Só que eu conheci o Zé, né? Ele me apresentou o Zé, porque participei de um outro curta antes do Onda Nova e antes. Depois teve um outro que participamos eu e Vladimir e tal, fizemos uma ponta lá com É, a Tânia Alves e tal. Mas, voltando à pergunta que você falou, é. é muito difícil a gente saber, sabe? Muito difícil mesmo. Caiu uma ficha agora, exatamente por causa do Onda Nova. Uhum. E eu tinha contrato com a Portuguesa, por exemplo, até final de 83. Eu voltei do Botafogo e, por conta de movimentos políticos, tal, eu participei, dentro do Corinthians, de um evento do PT pela campanha do Lula de 82. Sim, claro. Aliás, Pita, só, eu não vou te interromper, mas você vai voltar. Ó, tá aqui, viu? O episódio tá aqui, você tá aqui, tem foto sua com o Vlá. Você vai ler esse livro. Já, já. Então, já que você foi garimpar toda essa fotografia, tem um repórter, um japonês, um Naka, que eu queria uma foto que eu até pedi para o Casa. O Casa disse que tem, mas o Casa não adianta, né? O Casa não adianta. Adoro o Casa, mas não adianta. Assim, eu na Portuguesa, com um contrato na Portuguesa, teve esse evento dentro do Corinthians, né? Participei do jogo, ajudei até a organizar lá o jogo com os artistas, com muitos Uhum, jogadores que tinha, tal, alguns sim. políticos. E à noite teve um show, né? Teve um show que o Gonzaguinha. Fernando Faro dirigiu. Fernando Faro foi um grande amigo, viu? Foi um grande Olha, que amigo. legal, baixo, que Um cara, legal. um cara muito interessante. Tem uma passagem dele que ele e o Zequete, rapaz.
Nunca, jamais vou esquecer. Privilégio, hein? Pô, que maravilha. Jamais vou esquecer, jamais vou esquecer um show do Zequete num boteco. Tinha duas mesas, uma mesa lá que devia ser um evento corporativo, tá? E eu sentei com o baixo, e o baixo tinha me tirado de uma reunião na campanha do Fernando Henrique, Só uma coisa, o quando baixo, para quem não sabe, é o Fernando Faro. Fernando Faro, exatamente. Ele me entrou numa sala lá, falou: Pita, vem cá, tem um negócio para nós. Vamos ver o Zequete. E aí fui eu e o baixo assistindo o Zequete num boteco ali, uma travessa da Rua Augusta. Rapaz, quando o Zequete viu o baixo na mesa, estava eu e o baixo na mesa, puta merda, cara. O Zequete sentou na mesa, quase chorou, Abraçou, beijou. fez o show, Hélio, fez um show assim, na frente, era um palco Sim. pequenininho, né? Porque é um bar pequenininho, para o Fernando Faro. Nossa, Saiu que legal. junto, fui uma testemunha, né? Mas então, eu quero voltar, senão eu divago e vou longe, né? É, mas é bom também. Voltar a 82. Você me Aham. perguntou, Sim. a primeira pergunta lá atrás foi se as épocas eram diferentes. Olha, eu fui lá no Corinthians, participei do jogo. Eu contrato na Portuguesa, ok? Tinha voltado do Botafogo. Participei do show, estava numa área reservada lá. O baixo me viu, botou para dentro, eu e minha mulher, a Tércia, botou para dentro lá para os bastidores. Casa foi buscar o Gonzaguinha ficou conversando comigo e minha mulher. Conversando, e o show rolando. Eu não lembro, acho que tinha o Toquinho, não lembro quem. Era um Hum. show. Tinha umas 20.000 pessoas ou mais no ginásio do Corinthians. E quando o Gonzaga fez o show, na última coisa ele nos chama o Vladimir, eu e o Casa, para fazermos o backing vocal Ah, na, ah, no, barato. no, na, No na- palco. no final do show. Oh, Sim, pô, maravilha, isso jamais vou esquecer, tal. Eu nunca mais joguei na Portuguesa. claro. Não joguei. Eu estava esperando Não, isso. mas então, eu pensei, até falei para o Kiko, para o Ícaro Martins, eu falei, pô, É. sabe, tô vendo aqui, pô, aquela época, pô, eu não joguei depois que eu participei do filme. Não, mas tinha um show antes, teve esse show, teve a minha participação dentro do PT e tal. Então, voltando àquela pergunta se as coisas são diferentes, são muito diferentes hoje. Sim. São. Mas o sistema é o mesmo ou pior. É, está mais Então, acentuado. As é. diferenças ficaram ainda maiores, Não, e pautas, né? sociais. Elegem-se pautas e ficam numa chatice fazendo pauta e falando pauta, e porque o Vini Júnior não sei o quê, e o Vini Júnior não sei o quê. Ele é um bom jogador, não era para ser melhor do mundo mesmo, na minha opinião, entendeu? Tem N jogadores melhores que ele. Mas elegeram uma pauta da qual alguém, eu não creio que seja da cabeça dele, não creio mesmo que seja da cabeça dele. Mas ele é ligeiro, hein, aqui. Não, que ele é Eu acho ligeiro, que ele tem, ele eu acho que ele cobra tem um pouco. belo staff, mas eu acho que ele é bem inteligente, viu, Pita? Ele é rápido. Não, isso não quer dizer. Existem várias pessoas inteligentes, inclusive os caras que deram o golpe, estão tentando dar o golpe, estava vendo aqui, divulgaram hoje, agora, tá aí, ó, tá vendo na televisão aí, Aham. o relatório, ele abriu o relatório, né? Sim, o sigilo, né? Caiu o Então, sigilo. não estou dizendo que ele não seja inteligente, mas as pautas enchem o saco, né, Hélio? Enche o saco, cara, porque, pô, pô, cara, joga a bola. Eu vi, quem eu vi falando sobre isso, eu achei, não foi um que eu tenho, inclusive, algumas divergências, não sei se foi o Leão, não foi o Leão, foi Falando alguém sobre esse comportamento do Vini, é isso? lembrei, É. Luxemburgo, foi o Luxemburgo. Ah, eu vi Sabe, também. você viu?
ele falando, e tal. Eu não tenho nada a ver com isso, muito pelo contrário. Sim. Mas ele é um cara que enxerga, ele conhece o meio da gente, sabe, do futebol, né? Porque se Mas você você não acha que conhecer, O Vini está pecando aonde? Porque a questão do racismo, não o é que ele Pita, pecando, ele está em excesso, então, isso excesso, eu quero saber. excesso, né? Joga futebol, cara, mostra pela arte, né? Não pela boca, e virou pela boca, né? Então, assim, eu vejo que se existem compositores bárbaros aí, entendeu? Que fazem poesias magníficas e não sei o que, e na hora de falar da entrevista fala porcaria, fala besteira, né? Porque ele pensa de um jeito, mas o que importa na poesia e na arte é a versão, né? Você pinta um quadro, está lá o quadro, você enxerga de um jeito, eu enxergo de outro, né? Sim, Então, tá aí a grande sacada da arte. E ele tá ali, chama a atenção de outra maneira. Eu não gosto do Daniel, o lateral direito lá, o Alves. Daniel Alves. Daniel Alves? Daniel Alves. Jogaram uma banana para ele, ele pegou a banana. Isso é uma puta resposta, é um escárnio, entendeu? É uma resposta legal, né? Uma resposta legal. O Luiz Pereira fez isso lá na Copa, quando eu achei que ele foi expulso, jogaram uma cerveja nele, uma lata de cerveja nele, na Holanda? Copa de, Sete na Copa quatro. de 7-4, acho. Ele É, ele pegou foi a cerveja e expulso. bebeu. Ele pegou a cerveja e bebeu, né? Porque você vai, senão você dá voz ao agressor, não é para dar Mas, voz ao Pita, agressor. é uma pergunta. Será que o Vini Júnior começou a reagir assim por causa da pressão relacionada ao racismo? Ou você acha que ele sempre foi assim? Ou será que ele passou a ser assim porque ele começou a aparecer demais? Eu não sei, eu tendo a achar que tem a luta contra o racismo, porque eu acho que ele sofreu sim, ele viveu episódios, de racismo. Agora, eu concordo com a coisa do exagero, ele está reclamando demais. Ele, quer dizer, ninguém pode encostar nele, porque ele já levanta, ele já quer brigar, ele já bota o dedo na cara do outro. Eu acho que tem uma coisa assim, uma overdose aí. Então, sabe o que aconteceu? Ele ficou cheio de razão. Ele acha que tem razão em tudo, e não é. Ele tem razão quando reclama do racismo. Pita, e teve uma vez, quando eu estava escrevendo o livro, numa das milhares de entrevistas que eu fiz com ele, que eu falei assim, porra, Vlá, o cara passou e te chamou de neguinho, pô. Ele falou assim, ó, o Aranha tá querendo entrar. Tem dois neguinhos. Tem o neguinho pejorativo e tem o neguinho que é carinhoso, de irmão. A minha mulher me chama de neguinho. Não, pois é, então a gente tem que aprender a separar as coisas, né? E sem ser Mas não sectário, sem separam. ser radical. Mas não separam, né, Hélio? É. Porque a pauta, e a gente conhece bem, você é vivido o suficiente. Você quer botar o Aranha na história aí? Vou botar. A gente estava falando aqui sobre o Vini Júnior, que já chegou no assunto. E o Vini Júnior ele tem sido muito criticado, especialmente nos últimos meses, né? Sim. Porque estão achando que ele está exagerando, que ele está passando do ponto, que a questão do racismo acabou. Assim, a coisa começou a transbordar. Então, ninguém pode encostar nele. A narrativa é essa, não é? Que ninguém pode encostar nele, que ele já chega com o dedo na cara, que ele reclama se, enfim, de qualquer coisa e ele está muito em exposição. Eu queria saber, porque eu estava falando para o Peter o seguinte: eu imagino que a pressão por tudo que ele vem vivendo e já viveu na Espanha, com as questões dos episódios de racismo ajudaram ou ajudam o Vini a ficar assim. Mas eu queria saber a sua opinião. Bom, não tem como você levantar uma bandeira, principalmente hoje em dia, tanto na parte política quanto na parte de racismo, de homofobia. Se você levantar uma bandeira, num primeiro momento, você pode até estar forte, mas depois você vai sofrer algum tipo de retaliação. Eles vão esperar um momento ruim, uma brecha, para poder usar
aquilo contra você, porque é uma forma de te silenciar, né? Então, assim, reclamação de futebol, de jogo, isso já existe há muito tempo, já Uhum. existia, né? Só que a partir do momento que o Vinícius Júnior começa a expor um problema muito sério, uma situação muito séria, que prejudica não a imagem só do torcedor lá local, mas de um país, né? Lógico que daqui a pouco, quando as vitórias não vierem, quando os títulos não vierem, quando os gols não saírem, ele vai sofrer uma retaliação pesada. A paciência com ele, com certeza, vai ser muito menor, até porque vai ter uma desculpa para poder tomar uma atitude que não podem agora, né? Porque ele está jogando bem, então tem que aturar tudo isso dele. Mas daqui a pouco, quando as coisas não acontecerem, com certeza essa pressão vai ser muito maior. Você acha que os jogadores do Real Madrid, branco ou preto, e outros jogadores de outras equipes, poderiam ajudá-lo nesse sentido? Você acha que a coisa seria amenizada para o lado dele ou não? Acho Não que não. adiantaria muito. Não, até porque o jogador, a classe do jogador nunca foi unida, né? É raro os momentos assim, porque cada um pensa no seu contrato, cada um pensa na sua vida, né? Ou você está brigando, no caso do Brasil, né? Você está mais de 90 e tantos por cento dos jogadores não ganha R$ 5.000, não trabalha o ano inteiro, não recebe. Então, quer dizer, é uma parte muito pequena que consegue chegar no nível de salário alto para ter conquistas, e aí ele vai arriscar. Ele deu a grande sorte de ser um daqueles 0,00, Uhum. poucos por cento. Ele vai se arriscar levantando uma bandeira, arrumando uma briga? Não vai. Lá fora, o que que acontece? Já não é no Real Madrid, não é pela grana, é pelo status, é pela vaidade. Então, de repente, um posicionamento desse pode não custar a cabeça do Vinícius Júnior agora, mas pode custar dos outros que estão mais fracos, né? Daqui a pouco não renova o contrato, é emprestado para outro time, porque tudo que o clube não quer é polêmica, né? Sim. Quando eu saí do Palmeiras, depois eu não recebi nenhuma proposta, porque eu virei um encrenqueiro. E qualquer coisa que acontecesse em relação ao racismo, até hoje é assim, as pessoas me procuram. Então, eu lembro que eu estava no Palmeiras e eu fui convidado umas duas vezes pelo governo federal para participar de uma ação do governo federal lá em Brasília, muito grande. E eu fui pedir autorização para o pessoal do Palmeiras e teve uma certa resistência. E não digo que eles estão errados, não, porque eu era funcionário do clube, a gente ia passar a semana inteira em Atibaia para se preparar, e aí eu precisava fazer uma escolha, ou eu aceitava ou não. Ficou um clima muito ruim, né? E aí eu pedi autorização, acabou a autorização não vindo, e aí o governo federal mandou uma carta para o Palmeiras, aí o Palmeiras liberou, mas fica um clima ruim, né? E eu lembro que depois eu cheguei na Ponte Preta, quando eu voltei para Ponte Preta também, eu fui convidado para participar da Olimpíada lá no Media Center, e aí você tem que sair do treinamento, tem que viajar, e aí a minha carreira começou a ir para um outro lado, onde cada vez menos eu me dedicava dentro de campo, assim, na questão do futebol, mas estava muito mais antenado, muito mais disposto a ir para o outro caminho, né? Ou seja, Pita, o que a gente estava falando, o mundo do futebol, ele continua extremamente conservador, reacionário em vários momentos, né? E o jogador, ele é enquadrado do início ao fim, desde o começo. Na época, a gente tinha a lei do passe, que deixava o jogador Sim. completamente preso ao clube, né? Mas já havia essa coisa, olha, cuidado com o seu comportamento. O Pita mesmo estava contando, foi participar, era jogador da Portuguesa, foi participar de um show para arrecadar fundos para o Lula, quando ele foi candidato ao governo de São Paulo em 82, mas não jogou mais. Não é isso, Pita? Sim, não, e foi dentro do Corinthians, né? Pois Ele, é. e eu até disse isso ao Flá, falei, pô, ao Kiko, falei, pô, vocês estavam ali numa puta boa, porque a democracia corintiana, Hélio, ela foi uma invenção do Washington Oliveto, né? Então, e pegou gente muito capacitada e muito interessante dentro do próprio Corinthians. E estava lá o Flávio Gicovati, estava o Washington Oliveto, Escala a lista. estava Adilson Monteiro Alves,
O treinador era o seu Mário Travalini, que eu tinha trabalhado, ele que me trouxe para São Paulo, para a Portuguesa do esporte. Olha que legal. Então, ali tinha um ambiente em que, pô, tudo que eles fizessem estava legal. Mas, e o Washington foi um cara uma grande sacada de fazer sobre a democracia corintiana, mas o que o Aranha estava dizendo é a pura verdade. O time estava ganhando. Sim, Começa a perder, sim. democracia o cacete, entendeu? Entra igual o general falou agora lá, que cantos do Quatro cacete, linhas, né? É, quatro linhas do né? cacete. É, porque eu costumo comparar, eu estava te falando da minha formação acadêmica, quer dizer, eu estudei alguma coisa de sociologia, e eu acredito, e é muito interessante, se alguém nunca chamou atenção disso, talvez valha o toque, o futebol, o esporte no modo geral, mas o futebol em particular, ele é um microcosmo, entendeu? De uma sociedade. Uhum. Dentro disso, dentro do mundo futebolístico, você tem todas as relações, as interações primárias, as secundárias, aquela competição dentro do grupo, para fora do grupo, interesses políticos, interesses financeiros, Tá tudo lá, tá tudo ali, é um microcosmo da de um vida, comportamento né? grande, da sociedade grande. Você pode notar, veja como está o futebol e veja como está o mundo. Sim. Você vê esse negócio da Espanha com racismo, aqui na Argentina, racismo, entendeu? Exagerado. E é aquilo que você vê, o começo da fala do Aranha com relação ao racismo, ele falou assim: o racismo no futebol é diferente, foi exatamente um assunto que eu falei para você, que o racismo do futebol é diferente, né? Dentro do futebol tem muitas coisas, dentro daquele. Você quer desestabilizar o teu adversário. Hoje é mais difícil que as câmeras Sim. tão em cima. Mas o cara enfia o dedo no do outro, cara. E tudo bem, saca? Sim. Não é tudo bem. Tudo bem dentro Mas do era assim. Era muito Sim, assim. A gente não via era. nada. Vocês viam. Entendeu? Então o cara quer desestabilizar o outro. Não vai falar? Vai falar o diabo. Agora, aquilo é realmente. Dentro do futebol, a linguagem é outra, completamente outra, sabe? O universo é muito difícil. As relações, você compete com você compete com teu colega, você compete com outro adversário e você compete com o mundo, porque você precisa ganhar dinheiro ali para pagar o tomate na feira, entendeu? Você citou a democracia corintiana, o Aranha. Quando eu estava fazendo o livro do Vladimir, eu conversei muito com o Adilson, lógico. E bom, tem várias passagens, mas um dia desse eu fui fazer uma palestra e aí me perguntaram assim, qual é o legado da democracia corintiana? Eu não podia detonar o meu livro, né? Mas é um pouco o que o Pita falou. Legado, eu acho que legado não ficou nenhum. Porque eu só penso assim, ó, talvez o bom senso, quando apareceu com Paulo André, que botava a cara, que falava, não sei o quê, mas mesmo assim, acho que foi muito tímida, não foi para frente. A imprensa não compra, né? A imprensa não compra, e ficou por ali mesmo. Então, eu queria saber de você o seguinte, Aranha, se primeiro você concorda com essa minha visão, e outra, se, por exemplo, você vê alguma chance de a CBF entrar nessa briga, mas entrar nessa briga de verdade, não botando faixa, botando não sei o quê, fazendo homenagem, entregando placa, né? Isso aí. Bom, eu assim, não é que eu discordo. Eu acho que pode, a democracia corintiana pode não ter deixado um legado que a gente desejava, né? Boa. Mas é sempre lembrado. A ideia ficou, né? Então é uma coisa que as pessoas vão lembrar, que as pessoas vão comentar sobre, e não existe uma maneira de resolver um problema sem conversar sobre ele, né? Então a gente precisa de algumas datas, de algumas situações para que a gente
busque na memória, não esqueça e amadureça isso daí, né? Mas é claro que no meu caso, no caso da CBF, por exemplo, a CBF ela tem que ter os clubes na mão, né? E é um assunto delicado porque faz parte da origem do futebol brasileiro, né? O racismo está impregnado na construção do futebol, Uhum. né? Porque não era só proibido para negros, para pessoas brancas que eram pobres também, o Sim, futebol não era para essas pessoas, né? era de E elite. não se e historicamente falando, não se passaram tanto tempo assim, tantos anos assim, para a gente se ver livre totalmente desse conceito, né? Dessa estrutura, né? O futebol chega no Brasil, se eu não me engano, agora 6 anos após o fim da escravidão. Né? Então, ainda está muito enraizado porque passou do pai pro filho, está agora no neto. Então, alguns conseguiram algumas mudanças e alguns avanços, mas a maioria dos clubes no futebol, dependendo da região, ainda é uma coisa muito familiar, muito raiz, né? Então, a CBF tenta fazer algumas ações. Eu faço parte de um grupo da CBF contra a discriminação racial e violência, Você está junto com o mas Marcelo ou não? Marcelo sim, Carvalho? Ah, tem uma turma muito grande lá, né? Além do Marcelo, tem uma turma muito grande, assim, sim. e eu, desde o começo, eu me coloquei à disposição para poder dar alguma ideia, alguma sugestão, para dar uma opinião se isso é legal, se isso não é legal, se isso funciona, se não funciona, mas eu vejo que a CBF usa isso de uma forma muito burocrática, Sim. sabe? Muito através das leis. Só que o racismo no Brasil, diferente dos Estados Unidos e de outros lugares, ele não se manifesta através das leis. Ele se manifesta através do costume, do hábito, No dia a né? dia. No dia a dia. Pô, vou dar um exemplo para todo mundo Uhum. compreender, assim, que está assistindo a gente. Nos Estados Unidos, teve uma época que as pessoas, por lei, as pessoas negras tinham que sentar atrás no ônibus. Sim. Ou não poderia usar tal bebedouro, né? Então Banheiro. você tem uma lei para lutar contra e para derrubar. Uhum. Como no Brasil não existia essa lei no papel escrita, logo passa a impressão que ele não existe. Você não tem contra o que lutar. Porque quando você aperta alguém, acontece alguma situação, ele vai dizer que estava brincando, não foi bem assim, que vão dar outra explicação. Então, é muito mais complicado mexer na situação aqui, né? Ou as faixas, as placas, legal no primeiro momento, mas a gente precisa avançar, É. né? Na boa fé, o brasileiro não vai mudar, o mundo não vai mudar, então a gente precisa das punições para que as coisas comecem a acontecer. Eu gravei uma matéria um tempo atrás, alguns anos atrás, e a Polícia Federal tinha feito um levantamento que tinha por volta de 150 grupos nazistas em atividade no Brasil. Hoje nós estamos chegando em 300. Em 4 anos atividade. depois, em atividade, né? Hoje nós estamos chegando aí nos 300 quase. Que a gente teve 4 anos que esse grupo cresceu assim, Claro. descaradamente, né? E a gente começou a ver reflexo nas escolas, tendo ataques, Sim. nas ruas, as pessoas não se intimidando nem diante das câmeras para cometer o racismo. Então, esse grupo vem crescendo muito. E se a gente não faz nada, a tendência é o outro lado crescer cada vez mais, né? Por isso que eu acho, assim, para finalizar, por isso que eu acho que a humanidade ela anda em círculo, sabe? A gente vê a volta da extrema-direita muito forte. A gente vê os apoiadores de Hitler lá na Alemanha voltando forte novamente, conquistando gente novamente. E foi Então parece que a agora há gente dá pouco, hein, uma Aranha? volta. Historicamente, foi agora há Então, pouco. ué, então, aí por isso que eu falo que eu, Tem que nem eu um acho que eu acho que a século. comunidade anda em círculos, né? Fala, Pita, você tinha levantado o dedo ali, não sei se já passou da hora. Enfim. Não, passar passou, mas você sabe que uma vez eu estava no aniversário de uma amiga comum lá do corintiano, a Neneca, Hum. e ela fez uma festa num bar e nós fomos, né? Eu, o Vladimir, nós fomos, porque é amiga da gente, e tal. E ela, inclusive, a percuss, porra, como é que fala aí? Ajuda aí. Percussionista? Não, precursora do futebol feminino, a Neneca, Ah, lá dentro do Corinthians. O Adilson conhece ela. E aí, uma hora lá, outra.
o Vladimir implicou comigo e falou assim, pô, estamos conversando, tá? Ele falou assim, porra, você não sabe o que é racismo, você não sabe o que é ser perseguido. Eu Ah, eu sei Vlá, dessa história. Vlá, eu sou mais preto que você, cara. Eu Falei sei mesmo dessa para história. ele. Eu sou mais preto que você, porque o preto não está só na cor da pele, tá na pobreza, como o Aranha citou, entendeu? Tá no comportamento, no estereótipo, no grau de fama que você tem, entendeu? Eu falei, quantas vezes você recebeu um não na tua vida? Até aquele momento eu não tinha recebido nenhum, você entendeu? Porque ele era ídolo do clube. Sim. Sim. Então, eu falei, pô, Vlá, eu sou branco e cabeludo, se nós formos um lugar, os caras vão mais me discriminar do que a você. Então, eu também sei o que é isso, tá? E de legados, por exemplo, a gente estava falando sobre a democracia, que ficou só essa história, não sei o quê. Porra, nessa época tinha legado, tinha bandeira, sim, para se levantar, e eu levantei uma, e antes de mim o Afonsinho levantou também, que era do passe, meu. Uhum, O passe era uma escravidão. uhum. Você não podia sair. Quer dizer, eu briguei com o Vicente Mateus, o Dino Sani foi treinador do Palmeiras, eu- nós, os dois elencos se cruzaram no Pico do Jaraguá para a gente fazer, estava fazendo Cooper, aparelho aquela. músico. É. E o Dino veio falar comigo se eu gostaria de ir lá, porque eu estava encostado no Corinthians. E o Dino foi meu treinador dentro do Corinthians, né? Eu falei, sim. O Matheus nem quis ouvir. Ele falou, para o São Bento eu te empresto, para o Palmeiras não. Entendeu? Era o dono. É o dono, É o dono. né? Existe, o Afonsinho deixou o Botafogo por causa da barba, pô. É uma piada isso, sabe? É uma piada. Então Zagallo. tinha bandeira assim para se falar. O problema todo é que a estrutura do futebol, do esporte de modo geral, ela, ela traz para si. A gente estava falando sobre jornalistas antigos, Hum. né? Tinha muitos que se vendiam à ditadura, pô, não escreviam, metiam o pau, tal. Eu até hoje não sei muito. Eu era muito jovem, eu não sei, por exemplo, o Solange Biba, se era um cara de direita, de esquerda, o que ele fazia. Eu sei que ele estava lá sempre com Famoso. É. sempre com o Mateus. O João Bosco estava lá sempre com o Mateus, e não sei o que, tal, 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 tal. Eu não sei. Agora, me diz uma coisa, os dois, pensar pelo Aranha. Na verdade, a estrutura do futebol, ela é a mesma. A gente falou agora há pouco vamos dizer, de um movimento, um projeto de 40 anos atrás, né, 45 anos atrás, que é a chamada democracia corintiana, e hoje, e na época você tinha a lei do passe, o jogador era ligado ao clube e se ele quiser sair, quem mandava era o presidente, que foi esse exemplo que o Pita deu do Vicente Mateus. O Vladimir também viveu isso. O Vladimir e vários outros jogadores, né? Hoje, quem é que manda no jogador Aranha? É o empresário? Ele está preso ao empresário? Eu acho que o jogador ele é escravo da ignorância no sentido de que, para a grande maioria, eu acho que para quase todos, né, o futebol é a única maneira de ter uma transformação na vida dele. Então, para chegar nessa transformação, ele vai aceitando vários tipos de coisa, ele vai se adaptando. É igual aquele negro, o homem negro, que se torna um policial. Para ele se tornar um policial, ele tem que assimilar toda aquela filosofia. E aí você vê um policial negro tendo certas atitudes com as pessoas, você fala, poxa, mas o cara é negro. Não, ele não é mais negro, ele é um policial, né? E aquela estrutura pensa daquele jeito. Então, no futebol também, né? A pessoa precisa estar inserida naquele contexto. Diferente de outros países, eu costumo sempre usar os Estados Unidos como referência, porque é o que o brasileiro conhece, né? Na maioria dos casos. Então, você pega o jogador de basquete, primeiro ele passa pela universidade, depois ele vai. Ele é escolhido na universidade, né? Já tem uma Sim. diferença.
Então, por exemplo, o jogador de futebol, se não der certo no futebol, ele não sabe nem o que vai fazer da vida. Ele é despejado no mercado de trabalho com 25, com 30 anos, dependendo da época que ele parar de jogar, porque não aparece mais time, não tem mais oportunidade, não recebe. Ele vai para o mercado de trabalho totalmente despreparado. E esse despreparo, né, de educação faz com que ele acaba se corrompendo a vários tipos de situação. Porque se ele tivesse a segurança de, não, se a minha estrela não brilhar no futebol, eu vou ser um médico, um advogado, um engenheiro, eu posso ser um fisiologista do clube, um fisioterapeuta, um médico do clube. Tem vários caminhos no clube que um atleta, pela experiência, pela vivência do esporte, ele poderia ocupar com mais excelência, né? Talvez assim, por ter um feeling maior de ter participado. Mas não, ou é dentro de campo, dentro da quadra, ou é nada, né? Então, acho que o jogador brasileiro ele é refém da condição financeira. Então, mas o que você está falando, Aranha, é um problema do país, porque a educação, a educação. Porque para mim, na minha cabeça, a educação é uma coisa muito mais vasta, né? Então você tem, não é só educação, vamos dizer, escolar, acadêmica, que você está lá, tal, mas é a coisa que você tem em casa, mas você tem e que se junta com a educação que você tem na escola. Então, por exemplo, eu ando de bicicleta aqui na USP. Cara, segunda-feira, pós final de semana, é uma sujeira na USP, mas é uma sujeira. Mas sujeira não é que caiu coisa da árvore, entendeu? Porque ventou e caíram as folhas. Não, é sujeira de ser humano que vai lá e suja. E não, ninguém tem essa. Não, peraí, eu vou sujar. Então, que nem o japonês faz, pega o saquinho, bota o lixo e leva embora o lixo para casa. Isso não existe aqui. Então, é uma questão de Sim. educação dentro de uma universidade que é tida como uma das principais do nosso país. Então, eu vejo isso como uma coisa de base, né? Então, o jogador também não tem condições, porque onde é que ele estudou? O cara que é muito pobre, Hélio, vocês sabem disso, ele estudou aonde? Hélio, deixa eu dar um Oi, pitaco. Deixa eu dar um manda. pitaco nessa história toda aí, cara. Porque, veja só, a, a- o gancho que o Aranha deu ele está interessado na grana, precisa da grana. Aí você, É em sobreviver. seguida, falou, para sobreviver. Aí você veio e colocou um adendo aí sobre a educação e a Uhum, cultura, tá? Eu vou me dar razão no que eu digo assim, o futebol é um microcosmo da sociedade. isso. Quem é que não corre atrás da grana? Quem Uhum, é? Né? Eu fui dirigente, eu fui presidente do Paulista de Jundiaí, né? E trabalhei, né, num projeto em que tinha, eu cuidava de, só em Jundiaí eram 150 jogadores, no Paulista. No Jabaquara, em Santos, eram mais 30, não, mais 50, eram sub-15, sub-17, sub-20. 60, 70 jogadores que levava o nome do Pelé, chamava Projeto Campus Pelé. Então, o Mané Maria se uhum, reportava, ele era o responsável lá embaixo, sim. no Jabaquara, e eu aqui Paulista. no Paulista de Jundiaí. Esses meninos, olha só como a relação e o conflito. Existe uma lei, e acho que a própria federação é que exige isso, em que o garoto ele tem que estudar, senão ele não pode participar Eu tenho que ir na escola. tem que ir na escola. Tem que ir na escola. Bom, não vou levar assim a seriedade e tal, pai, que o cara tem que ir e ganhar. Blá, blá. Não. Os caras iam meia boca, enfim. Mas iam. Uhum, O que acontecia com esses moleques lá? Sim. Sabe o que acontecia, uhum, Hélio? uhum. Esses meninos iam para lá, estavam no colegial, ou né, no ginásio e tal. As menininhas davam em cima deles, Sim, ok? Concorda? sim. Já há muito tempo. Várias vezes eles saíram correndo da escola, vieram lá, porque os outros queriam bater neles. Por ciúme. Fala, pô, esse Sim, filho sim, da puta de jogador, não sei o quê, vem aqui querer as menininhas, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, é complicado essa relação de sociedade, né? sim. Ciúmes, ciúme do sucesso, o que é o sucesso. Tudo isso passa
por meios de comunicação. E quando eu digo os meios de comunicação, eu incluo escola nisso também. Porque a escola também é um meio de comunicação. Onde é que você aprende as coisas, Sim. né? Só que está tudo assim, às avessas, né? A família entrega um moleque para a escola, tá certo? E que se vire o professor. Não é assim. É. Não é assim, como não é no futebol, né? Voltando ao assunto, à pauta, os meninos lá, eles ganhavam, como era um banco que fazia a gestão do Paulista de Jundiaí É. era um banco, o Banco Fator, né? Era um projeto enorme. Em 2006, 2007, o banco colocava 1,5 milhão por mês lá. 1,5 milhão. Nos dois? 2006. No Paulista e no Sim, Jabaquara? é. Era um projeto só, era uma coisa só, chamava Sim. Projeto Pelé. Eu ocupava os dois, né? Eu cuidava desde o menino até o profissional. Aham. O garoto lá em 2006 que se destacava, ele ganhava R$ 5.000. Quando o Aranha falou, o moleque ganhava R$ 5.000. O empresário chegava em mim, né? Porque eu mandava lá. Falava, "Ah, o garoto está descontente, porra, ele está descontente. Descontente com R$ 5.000 por mês, fazendo grosseria. Eu mandei três para casa, depois a mãe e o padrasto, depois de alguns meses, mudaram para Jundiaí e vieram me agradecer. Porque o menino eles eram cortador de cana, vieram para lá, mandei ele embora. Falei, olha, perdemos a final porque mandei três embora, os três puta jogador. Sabe quem era? Jogou no Corinthians, o Nenê Bonilha. Eu não Né? Jogou lembro. no Corinthians. Não, ele jogou uma partida, um Ah, tá. amistoso com o Tite, por Tá. causa do empresário, né? Por causa do empresário, colocou ele lá no Corinthians. Você andou escrevendo livros, né? A tua Sim, formação, sim. Aranha, que o Pita falou de comunicações. Você se formou e a sua predileção, a sua adoração pelas letras, ela se deu quando? Quando você era adolescente ou depois de adulto? Eu terminei os estudos, né? E depois, assim, quando eu comecei a fazer sociologia também, já abandonei, porque tudo que eu aprendi desde os meus 15 anos até hoje, até quando eu passei no vestibular para a faculdade, Hum. ia ser descartado. E aí, o Aranha sabe disso, ele tem essas informações porque ele fez universidade, porque ele fez faculdade. Então, para mim, não era uma coisa vantajosa, sabe? Porque assim, você não precisa ter um diploma universitário para você ter conhecimento. Para você saber as coisas, você pode pesquisar, você pode procurar, você pode estudar sem estar na universidade. Você precisa para Ou dar estar na aula, se você quiser universidade, dar ter um aula, você diploma, precisa do diploma. para várias coisas você precisa ter essa formação. Mas para o Uhum. que eu faço, que é falar com as pessoas, eu não precisava desse diploma, ainda mais da maneira que eu falo, né? Então, assim, eu tive essa história com os livros desde os meus 15 anos, porque eu sempre existia um negócio chamado Movimento Hip Hop, que era o pessoal do rap, né? E essa galera do rap, para você conversar com eles falavam que você tinha que ter ideia para trocar, você tinha que ter informações, você tinha que chegar com histórias, mostrar que você sabia alguma coisa da história do Brasil, sobre racismo, sobre política, você tinha que ter informações, né? E aí, desde os 15 anos, eu comecei a ler um livro aqui, um livro ali, conversar com muita gente sobre esses assuntos. A gente se reunia para debater, para conversar. E fui assim a minha vida inteira. Aí o futebol entrou na minha vida mais tarde. E mesmo quando eu jogava futebol, eu continuei com essas amizades, com com esse estilo de vida, né? O pessoal que jogou comigo sempre estava acostumado a me ver sempre com um livro na mão, no aeroporto. Quando a gente chega no hotel para a concentração, até todo mundo pegar a chave, aquele montão de gente, subir no elevador, a galera ficava naquele tumulto. Eu ia lá para o fundinho do restaurante, abria meu livro, pegava um café, ficava lendo, e depois que esvaziava tudo, eu subia para o quarto, né? E aí, depois do episódio, aconteceram vários episódios, mas depois do episódio do Grêmio, as pessoas tinham muita curiosidade do que eu ia falar. Porque cada entrevista que eu dava, as pessoas se surpreendiam
por eu saber alguma coisa, ser um jogador de futebol e saber alguma coisa, né? E pelas coisas que eu falava que a maioria do brasileiro não conhece a sua história, a maioria dos negros não conhece a sua história. Então, eu lembro que eu dei uma entrevista no Fantástico e eu disse que a história da Princesa Isabel não é bem essa que o pessoal ensina. Não E é aí, mesmo. no outro dia, meu celular não parava de mensagens. E no clube, muita gente veio me questionar: "Ô, você é burro, você não estudou, cara? Você não sabe que foi a Princesa Isabel que libertou os escravos, que assinou o papel, a Lei Áurea?" Aí eu tinha que explicar, explicar. Aí eu falei: bom, já que eu tenho essa atenção, eu tenho um certo conhecimento de várias histórias, eu acho que eu vou juntar esse material, pegar uma editora, pegar uma equipe capacitada para isso, e a gente vai construir um livro contando essa história do Brasil com a participação de personagens negros de uma maneira mais justa, Essa né? é do Foi patrocínio, essa por a minha exemplo. ideia, né? Que o professor pudesse utilizar o meu livro. Isso é do Tumbeiro. Do Patrocínio é um personagem Tá. que tem no Tumbeiro, é um dos personagens, Ah, né? tá. E então a minha ideia do Brasil Tumbeiro era essa, que o professor pudesse dar aula sobre o período da escravidão ou sobre a história do Brasil, colocando personagens negros que fizeram uma participação muito boa. E aí você não deixa o aluno negro constrangido, você não passa a sensação para o aluno que não é negro que o negro era escravo e não contribui em nada, e aí um dia a Princesa Isabel assinou o papel e acabou tudo, Eu que era né? Então, boazinha. várias coisas. Era uma maneira que eu vi de contar de uma forma bem maneira, inspiradora, né? Você conseguiu alguma entrada em escola pública, não? Com esse seu trabalho? Sim, muitas escolas têm adotado meu livro, Que bom. muitas professoras têm adotado o livro, feito trabalhos, eles me mandam os Bom. trabalhos. O meu livro foi solicitado pela Biblioteca do Congresso de Washington, sem a gente fazer propaganda nenhuma. Nenhum jogador, nenhum, me mandou uma mensagem de WhatsApp dando parabéns. Nenhum jogador postou nada do meu livro. Nunca fiz uma propaganda de nada do livro. Mas o boca a boca ali, como ele é um livro muito bem construído, assim, ele tem andado de uma maneira muito legal para ser como as coisas funcionam. Ele está na Biblioteca do Congresso de Washington e não tem na biblioteca da minha cidade. É, pois é. Deixa eu perguntar uma coisa para o Pita, que eu perguntei para você, Aranha, o que você está, né, o que você está fazendo. O Pita, estou vendo ali dois violões. Você tem uma ligação com a música, né, Pita? Já de longa data. Antes de a gente gravar, você estava falando do Zequete, falou do baixo, do Fernando Faro. Você chegou a compor, não? Você compõe? Você toca violão? Não, tocar violão eu toco, compõe não, pô. Ué, por que não? Eu abri a porta aqui pro meu cachorro, entendeu? Por favor. Vai, Lola. Aí, não, não, é, eu não sei se eu consigo virar aqui, essa sala que eu tenho aqui são 1.500 LPs de vinil, Vinil. Olha só, que legal. 1.500. Que legal. Tem aqui cerca de 600, 700 CDs. Tem alguns songbooks aqui, tem alguns livros sobre música. Eu comecei a estudar piano com 6 anos de idade, pô. Estudei 12 anos de piano. Depois comecei a estudar violão, mas comecei a tocar violão mesmo quando tocava aqui, em festa, de amigos, Uhum, santo, uhum. etc. Mas em Recife, né? Em Recife é Recife e demais. Olinda, né? É. Recife e Olinda. Olinda é a capital, né? E você encontrava na rua lá com Geraldo Azevedo, Olinda é linda. com, com todo mundo. É. Esse pessoal que hoje já está veterano, mas eles ficavam ali, no Canto da Sé. Eu queria saber o seguinte, para encerrar, eu queria saber a opinião de vocês com uma pergunta muito simples, muito fácil de responder. Quando é que o futebol brasileiro vai reinar de novo? Vai, Aranha. Nossa, eu não sei se tem um caminho de volta, Nossa. né? Porque assim, os jovens de hoje não jogam mais futebol. Eles não brincam mais de bola. Hoje está todo mundo sendo criado na quadra sintética. E como é que você vai saber quem é lateral, quem é volante, quem é centroavante?
quem é meia numa quadra sintética. É outra forma de jogar, outra forma de praticar, né? É outra forma de pensar futebol. Aí o menino fica lá 7 anos treinando numa quadra sintética, aí ele vai fazer um teste, vai fazer um jogo num campo normal. Quando ele vê metade do campo normal, ele não quer jogar bola mais. Ele fala, não, eu sou ruim, não consigo jogar, e abandona. Então, ou você chega num clube que tem uma estrutura, num clube profissional, né, que oferece uma estrutura muito jovem, ou então, se você não tem essa oportunidade de chegar muito jovem num clube, você vai ficar perdido no meio do caminho. Talvez hoje vários craques nem sabem que são craques, porque ficaram só no sintético e já não se interessaram em ir para o campo grande, porque acham grande demais para correr, para fazer tudo, não se adaptaram e foram gravar vídeo no TikTok, fazer dancinha, jogar Free Fire no celular, né? Então eu acho que é difícil porque os pais, hoje a gente não deixa os nossos filhos à vontade para sair para a rua, para procurar campinho, porque não tem mais também. É, Então eu acho muito difícil. A gente vai ter que evoluir dentro do sistema deles mesmo europeu. porque eles nos estudaram, né? Eles nos estudaram, eles são muito mais organizados, e eles conseguiram e ultrapassaram. Ué, é simples, parece simples. O que que você acha, Pita? Porque a gente não vai ganhar mais nem tão cedo, é isso? Não, eu acho muita coisa. Eu acho muita Acho coisa muita mesmo. coisa. É brincadeira. Primeiro que o futebol hoje não é mais esporte, é business. Já muda o conceito. E Isso que tomou o se joga mundo, né? hoje, O mundo isso inteiro. isso que se joga hoje não é futebol, é um futebol de salão gigante, porque o piso, como disse o Aranha, Society, né? e fica igual futebol de salão mesmo. Sintético. Gira de um lado, gira para o outro, gira para cá, gira para lá, papapá. Hoje é futebol de salão grande, basquete, porque todo mundo vai, todo mundo volta para defender, tá certo? Eles estão agora aderindo ao. Lembra de um filme antigo chamado Rollerball? Sim, Eu nunca vi tanta choque de cabeça, tanto pontapé, tanta que gente era uma coisa quebrada, violenta, né? É, é, sem freio, sem noção, na verdade, sim, sem noção. sem noção. Isso é um aspecto, tá? Uhum. Outro aspecto é, a gente continua igual o descobrimento do Brasil. Eles vêm aqui, levam os ouros e nos dão espelho. Ou seja, eles levam os garotos mais jovens, não sei o que, papapá, e vendem os campeonatos para nós aqui, os nossos jogadores aqui, É, a entendeu? matéria-prima vai embora. A matéria-prima vai embora, eles enlatam lá e mandam aí o dia inteiro, é só Sim, sim, Liverpool contra não sei quem, papapá, sim. com os jogadores brasileiros. Outro aspecto, seleção brasileira. Você faz aqui no Brasil, não sei se o Aranha concorda comigo ou não, eu, com, eu vejo assim tal, mas acho que eu monto duas seleções com jogadores só brasileiros tão fortes ou que façam melhor papel do que essa nossa que ninguém conhece ninguém. Entendeu? Eu não vejo, se é para jogar, é bom, tem que jogar o melhor jogador, que é a seleção brasileira. Porra, esse Paulinho do Do Atlético Mineiro Galo, tem que ir pra seleção, também acho. entendeu? Né? Lateral direito, olha, me desculpe, eu não sei quantos anos tem o Marcos Rocha, mas é o melhor que joga lateral direito que eu vejo aqui jogar. Melhor que o Danilo, por exemplo, entendeu? Ah, ah, tem que. Jogadores com talento que eu vejo nessa seleção é o Marquinhos, né, que eu acho um baita jogador, né, um baita jogador, sabe? O André, que está na reserva, lá, que era do André do Fluminense. Flu? Não, É, não, não, jogou o no. que era do Fluminense aqui. É, o André que era do Fluminense, isso mesmo. Esse André do Fluminense e tal. É, Você não gosta do Andréas Pereira, que jogou no Flamengo? Acha ele não, fraco? não, eu acho fraco. Eu nunca acho jogador de futebol fraco, sabe? Bom, Se o cara é profissional, algum talento ele tem. não, tudo bem, Pode ser mas que pode ser que. até talento de corromper, É, mas talento tem. o Gerson. Entende? É bom jogador.
Acho que merece seleção brasileira. O Pedro mereceria. E não se convocava o Pedro, É verdade. entendeu? O Dudu nunca foi convocado. Dudu, um baita Dudu extrema. Palmeiras, né? É. Da direita, da esquerda, sabe? Então, é. E aí vão falar do Ancelotti, lá, quer um treinador estrangeiro. Até treinador estrangeiro nós temos o melhor aqui. O do Palmeiras é bom e o do É, Fortaleza é melhor ainda, também acho. sabe? Verdade. E fica no Ancelotti, não sei o que, essas coisas. Como dizia o Nelson Rodrigues, só para encerrar, nós estamos com um complexo de vira-lata, saca? Continuamos, né? Continuamos com O complexo de Aranha, vira-lata. só para encerrar de verdade, você nesse trabalho do CBF, você chega a ouvir Sim. alguma coisa assim do tipo, escuta, é melhor pegar um cara como, que nem o Pita citou, pegar um Aranha ou um Vojvoda e que vai pegar o time, vamos dizer, vou dar um exemplo, tá? Pega o time do Palmeiras e põe alguns jogadores, que nem chegou a fazer antigamente. Tinha assim, o Saldanha pegou o Santos e Botafogo, misturou e virou uma belíssima seleção. Sim. O Palmeiras chegou a representar o Brasil em 65 na inauguração do Mineirão. O Palmeiras com a camisa da seleção. Você chegou já a ouvir isso na CBF, não, recentemente? Ó, escuta, quem sabe, hein, uma ideia, tal? Ou não? Não, eles não conversam sobre isso, são vários setores, e onde a gente está ali, eles só falam de leis, artigos, só coisa burocrática mesmo, de justiça, coisa de juiz, embargador, advogado. Eu mesmo praticamente não dou palpite, não opino, não participo de nada. Eu participava de todas as reuniões, agora eu nem participo mais de todas as reuniões, porque eu fico ali uma hora e meia Como ouvindo um monte ouvinte. de coisa que para mim não soma em nada, nada. Então eu parei também um pouco de participar e falei para o Ricardo, para o pessoal, falei, ó, quando vocês tiverem alguma coisa para me perguntar, ou para me pedir, ou para a gente desenvolver, vocês me procuram, eu tô aqui. Senão, para mim, não basta. E né, no negócio da seleção, que ele estava É. falando, minha mãe faleceu tem 2 anos, e ela dizia uma coisa. Ela falava, Mário, é, antigamente você via o jogo da seleção brasileira, você olhava para os jogadores, eles eram homens, cara de homem. Hoje eu assisto o jogo, eu só vejo menino. Tem Olha fisionomia de só. menino. Minha mãe falava isso, eu comecei a prestar atenção e eu falei, nossa, Como era o nome dela, verdade mesmo, Aranha? os caras eram homens, eram, sabe, Como, o nome? Benedita. Grande Dona Né? Benedita. Mas a razão Pela. Eu falei, de nossa, eu ser comecei a menino, reparar, a Mas razão de que. ser menino é exatamente para valorizar, para ter mercado. Então é business, é só business. Sabe? Mas é uma sacada interessante, né? Porque e é outra super coisa, simples e direta. e outra coisa é que isso que eu acho que tem criado uma antipatia do torcedor brasileiro com a seleção é que hoje o jogador ele está fazendo o caminho inverso. Ele está indo para a seleção e ficando famoso na seleção e da seleção ele vai para um clube maior, para um clube grande, para a Europa, para outro lugar. A Né? seleção Antigamente o perdeu jogador ele ficava aquela. tão conhecido, tão famoso, né? Ele ficava tão famoso, tão conhecido, ele estava tão que todos os torcedores queriam esse bom jogador que ele era escolhido para ir para a seleção brasileira. Hoje é o caminho inverso. Você pega aí, Po- sei lá, talvez Posso fazer metade não, uma. mas uma boa parte da seleção brasileira. É rapidinho. Se você pega uma parte da seleção brasileira e põe para andar na 25 de março em São Paulo, ninguém sabe quem é. Ah, ninguém sabe mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para os dois, você Manda. e para o Hélio. A gente vê aí atacando, a seleção está com problema no ataque e tal. Pá, tá. Esse jogador que eu vou falar é chato pra cacete e já tá, entre aspas, velho. Tem jogador no ataque da seleção melhor que o Hulk? Na Não seleção, mas vejo. ele não está mais na seleção, né? Não, é isso que eu tô falando, ele não tá na Ah, seleção. E você tá. tem uma seleção melhor que o Hulk? Ah, entendi. Não Não, e tem. quando você falou no Hulk, eu pensei imediatamente num outro que também não está na seleção, que é o Paulinho, Pois é. que é um Mas belíssimo O jogador. Paulinho ainda é cogitado e foi chamado uma ou duas vezes. Sim. Mas o Hulk ninguém fala. O, É o negócio, é Thiago só negócio. Silva,
É Todo mundo verdadeiro. mete o pau, é o melhor back central do mundo. Nem conheço o cara, Mas é nem isso sei. que vocês dois falaram em momentos diferentes. O futebol virou um grande business no planeta. O Brasil é a mesma coisa, né? Então, é Não, um interessa é monte de moleque dinheiro vindo para de tudo vender quanto é para fora. lugar. É isso. Ó, eu adorei essa conversa, mas eu quero repetir mais para frente, juntos ou separadamente, enfim, porque a gente tem bastante coisa para falar, né? E não é sempre que a gente tem um espaço para poder falar o que a gente quer. Aqui nesses podcasts a gente consegue fazer isso. Tá bom? Ó, brigadão, Pita, e brigadão, Aranha, viu? Vamos, a gente vai se Legal. falando. É isso, eu que agradeço aí. Diz o que que vocês querem, quando a gente vai identificar, né? Vocês querem o quê? Botar Instagram ou é alguma... Entendeu? O que que é legal para vocês divulgarem, tá bom? Aí vocês me falam. A gente Ok. fala pelo Ah, WhatsApp. mas essas mídias mesmo, né? Facebook e Instagram, né? Você que sabe. Isso aí. Você tem um negócio, por exemplo, se você quer é, se identificar como uma coisa da loja, sei lá, o que for. Tá bom? Não, eu não faço muita questão, não, senão. Tá Tá joia, bom, então. tá bom. Ô, Aranha, obrigado, viu? Obrigado, Pitão. Um grande abraço para vocês. Eu que agradeço aí Valeu. pelo convite. Falou. Valeu. Tchau, Aranha, um tchau. abraço.